Olá, lindonas! E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais um Maquiando Cliente. Nós hoje vamos estar usando duas paletinhas da Morphe, uma do James Charles e outra da Jaclyn Hill, que vai estar aí nos auxiliando, tá? Primeiro eu vou começar usando o verdinho da paleta da Jaclyn Hill, tá? Que ele é um verdinho muito bonito, tá? Ele parece um verde neon, tá? Mas ele não chega a ser neon, mas ele parece. Mas é o verdinho da paleta claro, tá bom? E eu primeiro começo aplicando esse verde e depois eu vou dando uma esfumadinha, tá? Esfumando em movimentos de vai e vem, tá bom, gente? Então eu aplico até chegar aí no tom a qual eu quero, né? Até a sombra entregar o tom que eu quero. E depois eu esfumo em movimentos de vai e vem. Vou usar também o verde escuro da paleta da Jaclyn, tá? Para poder me dar aí um fundo mais forte, né? Para poder escurecer mais esse verde aí, é o verde a qual nós aplicamos, porque nós vamos fazer um cut crease. Hoje vai ser mais uma maquiagem artística, né? Pra gente treinar aí cores. Não é difícil, gente, tá? Não é difícil, mas é só a gente ter cuidado para poder fazer a transição entre as cores, beleza? Então eu vou também, a mesma coisa que eu fiz na primeira sombra, eu vou fazer na segunda. Eu aplico, vejo a densidade que eu quero, né, a tonalidade a qual eu quero e depois venho esfumando em movimentos de vai e vem. Eu vou aplicar bastante sombra, a sombra verde escura, porque eu quero, na hora que eu fazer o corte do cut crease, ela fique bem, ela ajude a destacar o corte, né? Por ela ser mais escura, então ela vai ajudar aí destacar o corte. Então, essa é a minha intenção nessa maquiagem. Eu confesso que eu começando a fazer essa maquiagem, eu não sabia no que ia dar, né? Eu sabia que eu ia para um lado mais artístico, mas eu não sabia do que ia dar. Por isso que eu comecei fazendo os olhos, porque normalmente eu começo fazendo a pele. Mas como eu ia usar cor, eu também não sabia em que direção que eu ia tomar. Aí eu resolvi fazer os olhos primeiro. Agora eu tô aplicando um azul da paleta do James Charles, tá bom? Para ele dar um tom na sombra, eu tô aplicando em cima da sombra verde escuro. Por quê? Porque eu quero dar um tom meio azulado nessa maquiagem, gente. Essa é a minha intenção, tá? Eu achei que precisava, como eu disse, eu não estava sabendo muito bem o que eu ia fazer, mas eu acho que ficou bem bonito. Depois de ter aplicado e chegado na tonalidade a qual eu queria, aí sim eu venho fazendo o corte do cut. Vocês estão percebendo que o corte eu faço da seguinte maneira. Eu pego um pincel língua de gato, que ele tem as cerdas bem grudadinhas, bem fininhas. Quando o pincel ele não tem as cerdas assim, o que eu faço? Ou eu pego a cola de cílios e passo um pouquinho para as cerdas grudarem, assim ele fica com a ponta bem fininha, tá? Ou eu passo um pouco mais de corretivo antes até ele chegar no ponto a qual eu quero. E eu começo fazendo o corte do cut da seguinte forma: eu vou pontilhando, eu vou carimbando pouquinho, pouquinho, e depois com um pouco mais de corretivo, tá? O corretivo que eu tô usando é o corretivo da linha Sculpt da Ruby Rose, esse daí é o Chantilly, e depois com o corretivo eu vou consertando, aí eu vou vindo, digamos que ligando esses pontinhos, essas carimbadas a qual eu dei, tá? E depois eu arrasto para todo, até onde eu quero, né? Eu preencho todo o corte aí, tá bom? E eu não mostrei pra vocês, mas aí eu dei uma batidinha, dei batidinhas para poder tirar o excesso do corretivo. Agora eu vou vir com o delineador da Eudora, que é um delineador bem pretinho, a qual eu gosto bastante, tá bom? E vou fazer aí essa parte, porque essa parte vai ficar bem escura, tá bom? Aí eu vou fazendo aí para poder me ajudar também nessa ilusão. Ele vai continuar o corte aí do cut crease para mim, como se fosse um delineado gráfico, mas sem ser um delineado gráfico, porque ficou bem grosso. Essa técnica ficou parecendo uma folha de árvore, uma folha de flores, né?
como eu disse, é uma técnica mais artística e que eu gostei bastante porque me ajudou a treinar bastante transição de cores e isso agrega ao meu trabalho. Eu tenho certeza que vai agregar a vocês também, tá bom? Depois de ter preenchido ali aquele canto com o delineador da Eudora, eu apliquei o da Eudora porque ele não seca tão rápido, então eu consigo ver esfumando depois ele, tá? E eu apliquei o delineador da Eudora e depois vim esfumando com o pincelzinho de cerdas sintéticas, esse é da Macrylan. Eu não tenho a referência dele, gente, porque ele é um pincel bem antigo, de uma linha bem antiga, tá bom? Esse pincel eu tenho já ele há quase 4 anos, então esse aí até é referência. Mas, e depois eu vou vir selando, tá? Esse delineador com a sombra preta, principalmente aí nas bordinhas, a qual eu vou aplicar mais sombra, para poder criar aí a transição entre as próximas sombras, a qual eu vou aplicar aí nesse cut crease, tá bom? Eu aplico até ficar bem pretinho, tá? Porque isso vai me ajudar com que a próxima sombra também fique escura e dê um charme a mais na make, né? E por isso que eu tô aplicando bastante aí também, tendo cuidado para que a sombra não ultrapasse, né, o corte, para poder ficar bem delimitado e bonito. Agora estou aplicando a sombra azul da paleta do James Charles, a qual nós aplicamos por cima da sombra verde escura, tá bom? E eu vou dando batidinhas em cima da sombra preta e, é claro, e vou arrastando um pouco mais para cima aí, chegando até o meio aí da pálpebra dela, tá bom? Logo em seguida eu vou vir também aplicando a sombra verde, tá? Eu já vou aplicando a sombra verde, porque aí já vai me dar um fundo para a próxima sombra verde, porque é a sombra cintilante, tá bom? Nós vamos aplicar a sombra cintilante verde da paleta da Jaclyn Hill, tá? É a mesma coisa da sombra, ela tem o mesmo tom da sombra opaca. A sombra verde tem o mesmo tom da sombra opaca, desculpa, gente. A sombra verde opaca que nós estamos aplicando tem o mesmo tom da sombra shimmer, a qual nós vamos aplicar depois, tá? São sombras lindas e tem o mesmo tom, só que uma é shimmer e a outra é opaca, a outra é mate. São lindas demais. Eu sou super apaixonada pela paleta da Jaclyn Hill. E como vocês estão vendo agora, eu tô aplicando, tá bom? A sombra shimmer, que ela brilha bastante. Ela deu um fundo maravilhoso na make, a qual eu amei demais, tá? Logo em seguida, eu vou também usar uma sombra perolada também da paleta da Jaclyn Hill, que vai fazer aí nosso ponto de luz, tá? Eu vou aplicar bem rente ali o nosso canto interno, tá bom? Dos olhos, como vocês estão vendo. Tô usando um pincel de precisão bem pequenininho para poder ele me dar precisão aí, realmente, precisão, para poder não ultrapassar aí o limite do nosso cut crease e para poder o corte se destacar bem, que essa era a intenção, né? Que se destacasse bem, que trouxesse esse tchan a mais para maquiagem, entende? Agora, entre a sombra que nós aplicamos, a sombra verde shimmer, e entre a sombra azul, tá? Entre a sombra azul, que também tá com um pouquinho ali da sombra preta, vai ficar ali no meio da pálpebra essa sombra. Eu vou aplicar a sombra azul cintilante, mas ela está na paleta da Jaclyn Hill, tá? Nós usamos o azul opaco, o azul mate da paleta de James Charles. Agora nós estamos usando o azul cintilante da paleta da Jaclyn Hill. Eu comecei aplicando com o dedo porque as sombras da Morphe Shimmer, tá? Entregam mais a cor com o dedo. Depois, para poder fazer a transição, eu usei aí um pincel fofão para poder fazer aí a transição entre a sombra verde cintilante e a sombra azul cintilante. Agora na parte de baixo
eu vou aplicar o primeiro verde que usamos, que é da paleta da Jaclyn Hill. Eu vou aplicando e depois esfumando. Essa parte vai ficar bem grossa, gente. Essa era a intenção mesmo, que ficasse bem grossa essa parte aí, porque como eu disse, é uma maquiagem mais artística e, tipo, maquiagem artística é bom, gente, pra gente testar aí, pra gente fazer coisas que normalmente a gente não faria numa maquiagem social. Entende? Então, quer dizer, essa era a minha intenção e eu gravei para poder trazer aqui para vocês. Eu acho que também é bem importante eu trazer como trabalhar com cor. Aí, nesse momento, eu tô aplicando a sombra verde escura para poder trazer também um ar mais dramático para a nossa maquiagem, gente. O áudio deu uma cortada aí. Para nossa maquiagem, tá bom? Então, o verde, ele ficou aí como se fosse o nosso pretinho, tá bom, gente? Eu quero agradecer aos novos inscritos. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique com Deus e até o próximo vídeo. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war.